Chegou agora o momento que você estava aguardando. É a hora da finalização dos desafios musicais. E hoje nós estamos aqui para encerrar esse ciclo com o ciclo de Sternberg. Isso mesmo, a gente está fazendo uso aqui de várias ferramentas para que isso aconteça. Vamos relembrar aqui, a gente está naquele momento especial chamado autoavaliação, que, como o próprio nome sugere, você olha para dentro, olha para si e pensa no que acontece, no que deixa de acontecer e como será o nosso futuro daqui para frente. Relembrando agora das nossas matrioshkas, que são aquelas bonequinhas que fazem com que a gente entenda que dentro do itinerário formativo tem um aprofundamento, dentro do aprofundamento, que é o start, hora do desafio, tem a unidade curricular, que é como se tornar um resolvedor de problemas. E aí nós temos dentro dela os desafios musicais. E a gente está finalizando desafios musicais, porque nós gostamos de desafio. Aqui nós temos os nossos dois eixos estruturantes, que são investigação científica e processos criativos. E nós temos a nossa habilidade, que tem a ver com discurso. E aqui é o nosso momento de analisar tudo o que a gente fez nessa atividade 5. E aqui nós estamos finalmente na finalização, na autoavaliação através do ciclo de Sternberg. Não esquecendo que todos os nossos componentes estão de mão dadas, justamente dentro do quadro integrador, que está todo mundo lindo, junto e unificado dentro do mesmo objetivo. E aqui chegou um momento extremamente especial. Nós estamos aqui com os estudantes da Júlio Ribeiro e nós vamos fazer uma entrevista, um grande bate-papo aqui para falar com vocês aí sobre como foi o processo de criação, de execução e de tudo mais que eles realizaram. Então, pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês, nos sentimos honrados em recebê-los aqui. E aí, primeiramente, Felipe, olha só, Felipe, Vinícius, Nicolas e Isabelle, muito obrigado aí pela presença de vocês. Então, a primeira pergunta, gente, aí na tela com vocês, olha só, ainda bem que vocês não estão vendo. Qual foi o projeto executado por vocês aqui no fechamento dessa unidade? Nicolas, como que foi esse negócio aí? Conta aí pra gente. Bom, primeiramente, muito obrigado por a oportunidade de estar aqui no Centro de Mídias. O nosso projeto foi a construção e vivência da prática dos jogos de RPG. Certo. Pensando nisso, cada aluno criou seu personagem, uma história e um desenho para poder apresentar aqui. Pensando nisso, criamos o tabuleiro onde se passaria toda a história. Com isso, pensamos na caracterização de cada aluno. Por exemplo, a Isabelle, podemos ver que ela ainda está com a lente. Sim, então foi olha isso. só, chique. E aí, tipo, vocês fizeram os personagens? Isso, a gente... Foi legal fazer isso? Foi, a parte da ficha, principalmente, foi a parte mais interessante, porque a gente teve que calcular bem o que a gente ia colocar no personagem. Sim. Força, destreza ou algo do tipo. Às vezes é meio complicado, né? Você vai montar a ficha assim, você quer colocar um personagem extremamente forte, aí não fica nada carismático, por exemplo. Sim. Dá umas complicações, né? Tem matemática envolvida, não tem? Tem bastante matemática envolvida, que é inclusive uma matéria que eu gosto. Aí, olha só. A gente tem outra pergunta, vamos colocar aí na tela para vocês, mas a gente vai ficar fazendo aqui um bate-bola, tá? Então, a gente tem aí, ó, como foi realizado o planejamento para que o evento acontecesse. Felipe, como que foi esse planejamento? Porque eu acredito que para montar toda essa estrutura que vocês fizeram, não veio assim, tipo... Pronto, não, você tem que quebrar a cabeça um pouquinho. Bom, no começo a gente estava em grupos separados, cada um fazendo seu próprio personagem e história. Mas sim, quando soubemos que iríamos apresentar aqui no Centro de Mídias, a gente decidiu fazer um grupo só, focando só em um único jogo. Assim a gente podia separar as funções para cada aluno. Então a gente dividiu entre os jogadores. O pessoal queria realizar a construção do tabuleiro, sim, os editores, organizadores e roteiristas. Então é interessante pensar nessa questão das funções, porque você acaba tendo, muitas vezes, uma facilidade maior na hora de executar. Por exemplo, a gente tem, às vezes, o projeto coletivo, que não tem as funções definidas. Então, por que vocês acharam que era melhor definir as funções? Vocês têm alguma... E cada um ainda
podia ser sua especialidade. Tipo, O microfone. a Isabelle e o Thiago, Perfeito. eles eram eles é os que sabem mais desenhar na sala. Então, eles poderiam focar em fazer a construção do tabuleiro com cenários. Ah, entendi. O pessoal com dom artístico, a gente já joga. Fazia isso também na escola. Funciona. O Thiago, sobrou tudo pro Thiago, coitado. Aí, Thiago, parabéns, Thiago. A gente fica contente com os seus dons e poder executá-los na prática aí. Vamos para a próxima pergunta aqui, na tela. E aí, pergunta capciosa, Isabelle. Eu acredito que você pode ser que você tenha dificuldade em responder perguntas sobre dificuldade. Então, quais foram as dificuldades aí que vocês encontraram nesse percurso? Olha, foi difícil porque ninguém tinha conhecimento sobre o RPG. Eu tinha Sim. só um pouquinho de experiência, então eu tentei ajudar todo mundo com o que eu podia, como eu podia. Mas nem os professores tinham muito o que... Eles não sabiam, porque Sim, né, é um assunto novo. Eles só tiveram a matéria mesmo quando as aulas começaram, dos itinerários. Mas, aos Sim. poucos, a gente foi se aprimorando, se acostumando com as fichas, com os personagens, com o tabuleiro. Aí acabou tornando algo bem divertido. Ah, interessante. O RPG, né, ele sempre foi uma característica meio de nicho, né? Então, você tinha... Tanto é que o pessoal que jogava RPG, muitas vezes você vê em filmes... Tem até aquela série que a gente não vai colocar o nome aqui porque nós não somos patrocinados, mas a série lá, ela tem os personagens jogando RPG. Eu acho que vocês já conheciam o RPG antes daquela série que a gente não vai falar o nome? Eu conheci um pouquinho. Eu conheci um pouco, que eu joguei uma vez só. Ah, sim. Mas tipo, vocês tinham algum estereótipo para isso? Era coisa, é o nerdão ali que joga RPG. Vocês tinham isso? Sim. Mais ou menos. Faz Tem que parte, ser- né? tem que ser inteligente para... Querendo ou não, tem que... Sim. Eu concordo. Vocês acham que o RPG ele consegue desenvolver alguma coisa em vocês, assim, A tipo de criatividade. habilidade, essas Criatividade. paradas, assim? A criatividade. Criatividade. Até porque, às vezes, você está numa situação lá e você quer adquirir, sei lá, você quer fugir de um gnomo verde com chapéu vermelho. E aí é assustador, né? Com O certeza. que acontece? Você fala assim, eu vou tentar fugir do gnomo. Aí o mestre fala, joga o D20 aí. Você tira 1. Aí o gnomo, sei lá, agarra sua perna, assim, igual o cachorro. E aí? Você vai precisar de uma criatividade para sair dessa situação. Quem mestrou? Quem foi o mestre lá que foi dando a narrativa? Foi a Rafaela. E vocês foram os jogadores. Sim. Sim, a gente foi os Acho que principais. menos o Felipe. Eu O Felipe fiquei não na parte jogou. do roteirista e editor. Interessante. É interessante pensar nas grandes possibilidades, porque às vezes a gente pensa só no RPG, só tipo, tem os caras que jogam lá, tem o cara que fala o que está acontecendo e é isso. E uma pergunta, trilha sonora, como que vocês pensaram nisso? Vocês utilizaram trilha sonora? Vocês conseguiram pegar uma ambientação? Então, foi difícil porque a gente não podia usar trilha sonora que tivesse direitos autorais. Então, Nossa, eu me identifiquei muito, a sabia? gente a gente preferiu não pegar. Então, Sim, a gente sim. não usou trilha sonora. É interessante porque então vocês têm outra atmosfera, né, quando você não tem a trilha sonora. É verdade. Fica bem mais Já legal assistiram um quando tem, filme né? que não tem trilha sonora? Não existe. Então, Não, a gente nunca viu. Eu Então- acho que ninguém vê. Quer ver? Tem um trecho, agora eu vou citar porque, né, tem aquele filme lá envolvendo guerras nas estrelas, não sei se já ouviram falar, que tem guerra e tem as estrelas. Aí, nesse filme, se eu não me engano, no 7º episódio, o que acontece? Tem uma cena que fica um silêncio total no que está acontecendo. Quando eu estava vendo esse filme no cinema, eu pensei, caramba, bugou o áudio. Paguei pelo filme e não vou poder ouvir as coisas. Porque eles colocaram um silêncio proposital, porque era uma nave que ia bater na outra, não sei o que lá, era uma explosão, porque não tem explosão no espaço, porque não tem som, mas tudo bem, a gente aceita. Mas quebrou o clima. E justamente o silêncio ele tem uma função muito importante. Porque do que é feita a música? A música é feita
da gente tocando, é claro, nem sempre tão bem, igual eu fiz com a flauta, para mostrar para vocês como que não se deve tocar a flauta. Mas aí o que você tem? Você tem o som e o silêncio e eles são intercalados. Vocês acham que se a narrativa de vocês tivesse sido feita com trilha sonora, teria sido diferente? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Sim, sim. Nossa, que unanimidade. Seria mais divertido, assim. Mais emoção, a gente ia sentir mais. Então vocês tiveram alguma cena assim que vocês consideravam assim, nossa, essa cena foi bastante emocionante na história, ou foi um clima, que sei lá, alguma coisa que fez pá! A gente tenta, no caso das vespas, tenta Sim. atacar as vespas não morrem. Aí a gente ficou como que a gente vai Assim, sair? Um momento de tensão. Isso. Aí, por exemplo, poderia ter alguma coisa tipo Uma trilha sonora uma mais trilha de suspense. sonora. Isso é a trilha sonora é um elemento bastante interessante, mas já que a gente falou de momentos impressionantes no RPG, que lembranças vocês vão levar para a vida de toda a execução desse projeto? Olha, na minha opinião, a lembrança vai ficar do trabalho em equipe. Porque, Legal. mesmo que a gente tenha trabalhado em etapas individualmente, cada Sim. um trabalhou individualmente, uns ajudavam os outros, mesmo que minimamente. Então, Sim. o trabalho em equipe vai ficar. E também essa coisa da confecção do tabuleiro, porque eu gosto muito dessa parte mais artística. Então, Sim. eu gostei de construir o castelinho, mexer com a tinta, pintar os personagens, e com certeza também os personagens vão ficar para lembrança. E essa experiência de poder ter participado do RPG foi muito boa. De poder estar aqui também, né? Sim, claro. Eu te agradeço, inclusive, novamente a presença de vocês aqui. E eu acho que eu concordo muito com você. Eu acho que vocês também vão concordar. Vamos concordar junto, Rael? Sim, eu concordo bastante com a Isabelle, porque estar aqui no Centro de Mídias é uma experiência única. Eu acho que muitas também queriam estar aqui. É uma oportunidade, né? Eu também confesso que para mim também é uma oportunidade estar aqui, porque são possibilidades também de entrar em contato com diversas pessoas, como eu estou fazendo agora, entrando em contato com vocês, entrando em contato com a realidade de vocês. E aí, esse negócio da equipe, isso pode ser transmitido aqui para cá também, né? Vocês viram a quantidade de pessoas que estão trabalhando, que não estão aparecendo, inclusive que não estão deixando aparecer eu levantar toda hora para ler as perguntas. Eu agradeço muito isso acontecendo. E aí, a gente tem toda essa confluência de todas as pessoas pensando da mesma forma, dentro do mesmo objetivo. O RPG tem isso. E eu fico imaginando, por exemplo, tem um autor, o George Martin, citei alguém, mas o que ele faz? Ele tem um livro que... Eu esqueci o nome, e o que é bom, aí eu não cito o nome do livro, mas todo esse livro, todo esse projeto que ele foi feito em cima desse livro, foi baseado no RPG que ele jogava com a galera. Ele jogava um RPG com a molecada, os caras se reuniam lá, jogavam, e ele transformou essa história num livro. Aí eu vou fazer uma pergunta. Você daria livro à história de vocês? Daria. Tem uns egoístas na nossa equipe, né? Que na hora do jogo decidiram tomar decisões que beneficiariam só eles mesmos, mas tudo bem. Sim, é interessante. Isso me lembra até aquela série que tem uma caverna e um dragão. Tem algum comentário? Algum comentário? Livro? Não acham que daria um livro? Eu acho que daria, sim, um livro, porque... Como no final a Rafaela falou assim, né, que tinha muito mais para chegar até o castelo, daria para fazer tipo como se fosse várias temporadinhas, vários capítulos, legal. até chegar lá, derrotar a Imperatriz e tal. Legal. Então tinha um vilão, um chefão. Era a Como Imperatriz. que era? Ela... É que ela falou que tinha roubado aquelas joias, aí reuniu nós Isso. heróis, assim. E aí acho que até o final daria pra fazer várias coisas, ou entrar mais personagem, ou tipo, acontecer alguma coisa com os personagens. Ela fez a gente Entendeu? entrar em portinhas, que... Também poderia Cada reunir outros partida. mundos, aí tipo, a gente desenvolveria muito mais. Acho que daria, assim, um livro. Sim, eu confesso aqui que eu estaria disposto a ler essa história.
se ela fosse colocada aí num livro e divulgada e tal. Aí, vamos criar um livro. Eu acho que não só um livro, mas também daria uma série boa esse episódio. Aí, ó, aquela empresa que começa com net. Aqui, ó, roteiristas aqui para vocês, gente. Vocês têm que ter essa ligação. Agora, na tela com vocês, a próxima pergunta. Porque a gente vai falar um pouco sobre a questão... Tem que jogar uma bomba na sua mão, Vinícius. Vamos falar do ciclo de Sternberg, como que foi usar o ciclo de Sternberg. Vocês acham que vocês usaram o ciclo de Sternberg na hora de solucionar problemas no RPG? Com certeza, com certeza. Sim? Sim. Tipo, cada parte que a gente fazia, cada área que a gente montava do personagem, da história, a gente foi usando cada parte, cada ciclo de uma vez só e acho que a gente conseguiu finalizar. Uau. Tipo, a primeira parte, não vou lembrar agora de cabeça. Sim, assim, sim. Mas o começo foi tipo, a gente pensou no personagem, colocou ela em um desenho, foi fazer a ficha, a gente foi montar o tabuleiro, a gente foi praticar o jogo. A gente conseguiu até ir na parte final do jogo e conseguir chegar até aqui e mostrar pra vocês. Perfeito. Então, Como que foi a questão agora da criação do jogo do ciclo de Sternberg? Vocês tiveram que utilizar, começaram a pensar nas etapas, inclusive, vou colocar na tela as etapas. Foi até mais fácil porque quando a professora Rebeca colocou na lousa pra gente, ela falou, gente, vamos pensar assim que é como se fosse um mapa mental. Ok. Então a gente foi colocando cada área no lugar, a gente colocou no caderno também, em prática. A gente colocou, a primeira fase do ciclo de Sternberg é o quê? A gente colocou lá, pode ser a mudança do pensamento do personagem. Então cada área a gente ia colocando no caderno assim e ia ficando mais fácil, mais prático, pra gente conseguir mostrar pra vocês depois. Ah, interessante, interessante. Então, é interessante pensar como que o ciclo de Sternberg ele pode nos auxiliar estando presente em todas as etapas desse processo, porque eu penso que esse processo ele tem duas vias, né? Porque tem a hora de você ter a etapa de você criar o RPG, você está lá montando um negócio, está acontecendo. Mas quando você está jogando RPG, vão ter problemas que são os problemas, digamos, imaginários que vão acontecendo de acordo com a história e aí o próprio mestre tem que resolver, porque o mestre tem que ter umas sacadas, tem que ter a questão de tipo, tá, aconteceu isso. Não, pera aí, gente, que eu vou pensar aqui o que aconteceu com você, então. Você caiu. É isso. E aí, então eu levantei. Tá bom, você levantou. Então agora eu vou correr atrás e vou pegar um saco de ouro que tem ali, não sei aonde, tal. Falando em saco de ouro, falando nessa questão, vocês ficaram mais relacionados ao período medieval. Isso. Por quê? Por que o período medieval? Quando no início a gente pensou fazer cada um grupo, e a gente foi pensando assim, quando a gente decidiu fazer um grupão todo de um só, a gente colocou acho que a gente meio que olhou cada personagem de cada um e falou, pô, dá algo antigo, entendi. Dá algo... Entendi. Uma coisa só pra gente, então acho que foi por isso. Sim, o medieval é bastante atrativo. Embora quando a gente pensa em medieval, né, a gente acaba idealizando o também medieval, como faz né? parte de um itinerário do professor José Maria, Contos Fantásticos, a gente pensou nessa coisa mais antiga também. Então, cada itinerário é como a gente fala na escola. Cada itinerário liga um ao outro também. Então... Sim. Por isso que a gente coloca, por exemplo, o quadro integrador. Obrigado, Vinícius, por colocar essa frase aqui pra gente. Que eles vão caminhando de mãos dadas mesmo e um vai influenciando o outro. Então, essa aqui é uma pergunta óbvia, mas eu vou fazer mesmo assim. Todos os componentes eles se ajudaram para fazer essa história que vocês construíram acontecer, né? Sim. Não tem como dissociar. Cada área ajudou muito, então por isso. Então, e mesmo, por exemplo, relacionada à solução de problemas. Também é que a professora Ana Maria, dessa parte de solucionar problemas, ela foi a primeira pessoa que passou o ciclo de Sternberg pra gente, na lousa, para solucionar alguns problemas que ela tinha passado no caderno pra gente. E aí, depois a gente meio que pensou junto, assim, falou, então vamos usar isso na prática do RPG, então fica mais fácil. Sim. Aí a professora Rebeca ajuda a gente também nessa área e fala, gente, tem o ciclo de Sternberg, você não acha mais fácil? Achamos mais fáceis e aí conseguimos colocar. Sim, às vezes o problema ele está numa questão que fica muito subjetiva.
Tem até um exemplo que eu já vi na internet, que é, por exemplo, assim, ó, você tem uma criança, a criança tem o quarto bagunçado, que é normal. A criança está lá com o quarto bagunçado. Aí chega o pai, ou a mãe, ou o tio, a tia, qualquer pessoa, chega lá e fala assim, arruma o seu quarto. Só que arrumar o quarto é algo muito subjetivo. Como assim arrumar meu quarto? Tipo, imagina um quarto totalmente bagunçado. Arruma o quarto. Vocês já entraram num problema e falaram assim, eu não sei por onde começar. Chegou lá na pia de louça, você vê que tem copo, tem panela, tem prato, garfo, talher, faca e etc. E aí você fala, por onde eu começo? Todas as vezes. Então, por que acontece? Aí, o ciclo de Sternberg é uma forma da gente transformar um problema grande, arrumar o quarto, ou lavar a louça, ou lavar a roupa, ou sei lá o quê, pode ser coisas do cotidiano mesmo, e transformar em problemas pequenininhos, fica mais fácil, né? Da gente resolver, peraí, eu preciso arrumar o quarto, aí você chega lá na criança e fala assim, ó, tá vendo a cama? Comece pela cama. Depois você chega lá no guarda-roupa, guarda os guarda-roupa. Brinquedo, arruma o brinquedo. Então, tudo isso acaba facilitando em coisas que vocês podem levar para o cotidiano. Vocês acham que o ciclo de Sternberg é algo que você pode ir para além do que vocês viram, por exemplo, na construção do RPG, na construção na execução do RPG? Dá para usar o ciclo de Sternberg para outras coisas, para o cotidiano, levar para a vida mesmo? Pensar a faculdade que eu vou fazer, ciclo de Sternberg. Dá? Possível? Acho que sim, acho que é possível, sim. Vocês vão levar o ciclo de Sternberg? Sim, principalmente no cotidiano, porque isso é uma coisa que a gente usa diariamente. Inclusive no trabalho, na escola, em qualquer lugar a gente usa isso. Sim, e que convenhamos, pessoal. Problema, um negócio que existe sempre. Tá? Fundamentalmente, a vida humana é fundamentalmente uma resolução de problemas. Você agora aquele pergunta assim, ó, que tem a ver... Sabe quando o filme fala o nome do filme no filme? Isso é muito legal, porque eles estão falando o nome do filme no filme. Aí o que acontece? A gente vai falar o nome da unidade na aula. Vocês consideram que vocês se tornaram resolvedores de problemas? Acho que sim. Acho que sim. Acho que quando até a gente concluir esse jogo do RPG, acho que a gente conseguiu concluir sim, então a gente resolveu esse problema e outros também nas aulas práticas. Mais algum comentário? Vamos lá, gente. Durante a etapa, no início, o nosso grupo do RPG não era só um. A gente tinha grupos separados. Aí resolvemos juntar um todo problema. mundo. Acho que o início foi, né, do ciclo foi, acho que pensar que seria mais fácil fazer um só. Então, acho que começou por aí já o nosso ciclo, assim, nesse de resolver o problema. Então... Isso é interessante. E agora eu gostaria de saber, porque eu fiquei curioso, a gente falou de livro, a gente falou daquela empresa contratar vocês para vocês serem roteiristas. Como foi a história? Qual que é a história? E assim, mais ou menos, se vocês têm alguma dimensão do que dê para falar, como que a história foi sendo construída? Porque no RPG você tem essa questão, né, de que a história ela vai sendo construída a partir das ações de vocês que estão lá jogando, que estão lá fazendo as coisas acontecerem. Então, como foi construir a história e qual foi a história que surgiu, que aconteceu? Qual foi o roteiro, assim, mais ou menos, que vocês tiveram depois que ela aconteceu? A nossa roteirista foi a Jéssica, a Rafaela também contribuiu. Elas criaram toda uma história, todo um roteiro, mas os personagens não sabiam de nada. Sim. Só iam descobrir quando o jogo iniciasse. Então foi... Não sei, foi diferente. Foi diferente. Mais algum comentário? Mas e o que aconteceu na história? Como que começou a jornada de vocês? Tem a Imperatriz. A Sim. Imperatriz, ela roubou pulseiras mágicas da amiga dela. E juntou... a amiga dela morreu, acho. Depois que ela roubou a pulseira. Sim. Aí a amiga dela já tinha um plano, que ela sabia que ia ser roubada. Sim. Tinha um plano e quando ela morreu, os heróis de um monte de universo se reuniram em um só, que foi o do
do nosso cenário. Sim. Isso. Aí de lá eles iam enfrentar vários desafios juntos para derrotar a Imperatriz e resgatar todas as pulseiras. Perfeito. E vocês conseguiram, pelo que vocês falaram, eu entendi que vocês acabaram não finalizando totalmente a história ainda, vocês deixaram o Ainda final não. aberto, certo? Ainda não. Sim, porque, tipo, um RPG a gente tem que começar a história e não terminá-la. Quem termina são os jogadores. Sim. Ah, interessante O essa jogo de pergunta. RPG é bem longo, então a gente tentou mostrar algo mais... Mostrou o início do jogo, Sim. mas a gente não concluiu porque como ia ficar muito extenso, ia ficar bem longo assim. Então a gente mostrou uma parte e a gente queria que vocês ficassem mais... Ah, sim, a gente tá com aquela vontade de saber o que vai acontecer, como que vocês vão recuperar as pulseiras da Imperatriz. E aí tem umas coisas assim, eu não sei se vocês já viram na internet, tem uns caras que falam assim, eu tô jogando um RPG há, tipo, 10 anos. Só. Isso eu já vi, sim. Já vi até caso de 15 anos. Isso. Porque, tipo, pode começar até assim na escola, quanto tipo, mais pra frente, começar num trabalho ou qualquer lugar assim do tipo. Isso, vocês podem, por exemplo, a gente terminou o ensino médio, sei lá, e vocês se encontram daqui a algum tempo e vocês podem dar continuidade à história, porque o RPG, acho que um dos fatores mais interessantes do RPG que torna ele bastante atrativo, que o limite do RPG não são as regras, o limite do RPG é a imaginação que a gente tem. Se vocês quiserem, a gente recuperou as pulseiras e a Imperatriz foi encarcerada, não sei aonde e tal. Imperatriz, o retorno. Ela fugiu da prisão utilizando não sei o que lá e conseguiu recuperar as pulseiras porque tinha um pônei andando e ele estava com a pulseira no pescoço e ela recuperou. Eu já estou inventando aqui Todos os heróis se reúnem a novamente. Imperatriz 2. Vocês têm um nome pro RPG que vocês colocaram? É a última esperança, não é? Então, a Última Esperança 2. É tipo, sabe aqueles filmes que... A esperança é a última que morre, não? Isso, vocês podem até mudar o título, vai ficar cada vez mais interessante. E então, em finalização aqui do nosso projeto, da nossa conversa, do nosso estilo podcast aqui, só que com imagem, gostaria aqui de agradecer a todos vocês que compartilharam esse tempo conosco, compartilharam essa história conosco. Inclusive, gostaria que vocês compartilhassem depois a história escrita, porque nós vamos enviar para os nossos parceiros lá daqueles canais que vão transformar isso num grande evento e provavelmente eu gostaria de vê-los assim segurando a estatueta do Oscar, porque falando assim, nós ganhamos o Oscar de melhor roteiro adaptado aqui e vai ser sensacional. Então, pessoal, muito obrigado aí. Muito obrigado, Felipe, Vinícius, Nicolas, Isabelle. Nós que te agradecemos. Nós agradecemos. Obrigado. Valeu, então valeu, gente, todo mundo que esteve conosco aqui. Foi como disse, eu vou fazer uma citação, quer ver? Parte da jornada é o seu fim. Quem disse isso foi aquele saudoso Tony Stark. E aí a gente vai se despedindo falando que essa jornada aqui acabou. A de vocês não, porque eu quero saber o final da história, tá? Continua. Aí a gente continua para novas jornadas, novos momentos, novos desafios. Então, valeu, gente. A gente se vê numa próxima oportunidade.